Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 37 do livro Ceifa de Luz, que se chama Supercultura e Calamidades Sociais. E é interessante esse capítulo porque Emmanuel já traz uma referência com o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, onde existe aquela história daquele senhor que tinha um grande terreno e comprando mais terrenos ele plantou muita plantação de arroz ou alguma coisa assim, e ele olha para aquilo tudo e fala: agora sim, agora eu tenho tudo que eu preciso, agora eu posso beber, dormir, comer, me divertir, estou sossegado pro resto da vida. Só que aquela noite Deus fala com ele: louco, vão te pedir a sua alma essa noite, e tudo que você fez, para que serve? Aí nós nos pegamos assim na interpretação do texto, e parece que Jesus está falando da parte material, né? Puxa, é mesmo? Ele não deixou nada para a família. Será que ele tinha família? Era uma herança? Será que ele deixou algum donativo para alguém? Fez caridade? Não era isso que Jesus estava tentando passar para a gente nessa parábola. Ele estava querendo dizer que, apesar de ter tido todos aqueles recursos materiais, o homem não tinha se preparado com recursos espirituais. Então ele não tinha conhecimento do Evangelho, conhecimento de religião, conhecimento de oração, conhecimento do que era a vida espiritual, né, da vida eterna, em qualquer religião. Ele não tinha se preparado espiritualmente para desencarnar, ele só tinha se preparado para a reencarnação. Então é importante? Claro, mas ele precisava ter se importado também com a vida espiritual. E nesse texto, Emmanuel faz uma alusão ao suicídio e à loucura do Evangelho, capítulo 5. Por quê? Porque essa ansiedade louca de querer todas as coisas materiais faz com que a gente sempre esteja buscando algo fora da matéria, do corpo físico, que a gente não sabe o que é, porque a gente quer tudo, né, relacionado a alguma coisa que nós não conhecemos e que no fundo é a necessidade da busca de Deus que nós temos na nossa própria alma. Então, nós podemos dizer assim, calamidade social, ou seja, suicídio e loucura é uma calamidade social. Não vamos falar aqui da pobreza, da parte material, vamos falar da parte espiritual. Então, o suicídio e a loucura, que Emmanuel coloca no texto, calamidade social, supercultura, nós podemos dizer conhecimento, né, conhecimento de todas as coisas, de muitas coisas, progresso material. Parte científica, inteligência, progresso material, que não acompanha o progresso espiritual. Então, quando tem um livro chamado Ação, Vida e Luz, de Chico Xavier, também, e Emmanuel faz uma comparação com relação a essa lição. Ele faz um apontamento comparando como estamos hoje, nós como espíritas. Ele fala que o espiritismo é luz, ele tem que brilhar. Mas como que o espiritismo vai brilhar? O Divaldo Pereira Franco, o Haroldo Dutra Dias, eles brilham na tribuna, mas eles têm uma vivência também muito grande, de caridade, de humildade, de aprendizado. Então eles brilham por conta disso. Nós temos que ver o espiritismo brilhar, mas não com todas as pessoas falando tudo do espiritismo ao mesmo tempo e muitas vezes desconcertados em alguns aspectos. Hoje, ainda mais com todas as lives que nós temos, fica muito fácil para todo mundo falar o que quiser, sem, às vezes, a base do próprio Evangelho. É uma preocupação até do próprio Divaldo Pereira Franco. Mas, apesar de existirem muitas pessoas que falam muito sobre o esclarecimento da doutrina espírita, isso é muito importante para todas as almas, está faltando, segundo Emmanuel, no centro espírita, um ponto positivo, vamos dizer assim. Ele diz que cada palavra que a gente falar do Evangelho, a gente tem que ter vivido pelo menos uma gota daquilo. Ele quer que a gente tenha um exemplo prático para cada
palavra que a gente dê. Ele quer que a gente tenha uma ação para cada vida que a gente vá socorrer. É interessante isso nesse livro. Ele fala assim, as igrejas, elas têm os seus orfanatos, as freiras têm os seus asilos, têm suas campanhas. Então, tudo isso vem de acordo com o pobrezinho de Assis, né? Francisco de Assis, ele já veio trazendo essa questão do erguimento, né, social em relação à pobreza. A Igreja Católica, ela toma isso por base e é muito importante. Mas o Emmanuel fala, o Espiritismo está com muita tribuna, está com muita gente falando, às vezes, de uma pedagogia vazia, né, e uma palavra morta. Então, isso é muito interessante porque isso vem a calhar para nós, né, com esse texto. É supercultura, mas para quem? Né? Você está aprendendo tudo isso, nós estamos aprendendo tudo isso e nós estamos deixando para quê? Né? Quando a gente estuda, a gente tem que trazer a transformação em nós. E é isso que Emmanuel quer. Emmanuel fala nesse capítulo que a gente tem que trazer uma transformação moral para nós. E aí o Espiritismo vai brilhar, porque nós vamos brilhar. Nós vamos brilhar. E vamos fazer então com que as pessoas que nos vejam, espíritas, vão falar que aquela pessoa é bem melhor que as outras. Aquela pessoa tem uma transformação moral. Aquela pessoa, ela já é do bem. É isso que ele fala na lição. Não é grande obra, não é um trabalho social gigantesco, mas é um trabalho social individual. Porque aí cada pessoa melhorando-se individualmente, o grupo se transforma como um todo. Então o trabalho às vezes é silencioso, ninguém vai ver, vai ser invisível porque vai ser em você, mas vai fazer brilhar. E quando você falar, né, você vai conseguir atingir o maior número de pessoas. E isso é muito interessante. Existe uma história bem bacana que eu vou narrar aqui que fala sobre essa virtude vazia, que é a história do irmão X. Ele conta a história de um mentor de Israel encarnado, né, que manda um discípulo que é muito estudioso para uma cidade onde as pessoas andam fazendo muita bagunça, andam tendo muitas doenças, por questões de vícios também. E ele percebe que esse aluno, esse discípulo, ele está muito bom já de aprendizado. E ele manda ele para lá, como um certo estágio. E aí o menino vai para lá, né, esse aluno. E ele fala assim, você vai para lá e vai fazer um trabalho junto com aquela sociedade de melhoria. Passam 2 anos. Todo mundo do grupo já está curioso para saber o que aconteceu com a cidade. E o mentor de Israel, lá, né, o israelita, ele quer trazê-lo de volta. Então ele manda buscar o seu discípulo de volta e quer conversar com ele para saber o que ele fez de melhoria. E ele fala assim, nossa, muitas coisas. Eu fiz muitas coisas, o discípulo fala. Eu fiquei no campo, porque na cidade é impossível conviver com aquele pessoal. Eu fiquei no campo e todo mundo sabia que eu estava lá. Se alguém precisasse, eu estaria lá para conversar. Eu me reservei. O mentor falou assim, tá, foi uma boa ideia. Mas e que mais? Né? O que você fez mais? Ah, eu também só me vestia de branco, porque era o exemplo que eu podia dar da minha virtude. O mentor falou, tudo bem, mas e o que mais? Né? Se vestir de branco, depois usando a roupa podia ficar suja, mas tudo bem, pode lavar de novo. Não, eu também dormia um relento, sem coberta nenhuma e sem roupa nenhuma. O mentor falou, é um ato louvável, mas você podia ficar doente. Como é que você ia ajudar as pessoas? O mentor queria saber, né, o que ele tinha feito. E ele fala assim, mas eu fiz mais. Minha cama era cheia de pregos, para eu dormir sentindo dor no corpo. O mentor fala assim, verdade, é um ato de esforço, mas isso servia para quê? Aí o menino fala assim, aí também tem uma coisa, eu só comia ervas, não queria comer a mesma comida que todo mundo.
O mentor falava assim, é uma boa prática, mas será que você não precisava se alimentar melhor para poder ir ao combate, né, das coisas na cidade, fortalecer o seu corpo? Ele falou assim, olha, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Tudo isso eu precisava fazer. Dormia ao relento, sem roupa, numa cama cheia de espinhos, só usava branco, comia ervas, fiquei no campo e agora eu tô aqui. O mentor falou assim, mas e aquela missão que você ficou de resolver na cidade? Ele fala assim, desculpa mentor, mas foi tanto tempo perdendo em relação a mim mesmo, com a minha virtude, que eu não tive tempo de ir na cidade. Nessa hora, entra um cavalo branquinho, trazendo um homem quase morto nas costas. Entra lá na sala, que eles estavam conversando, e joga ele no chão. O mentor fala assim, olha, esse cavalo, ele é branquinho, tá vendo? A pelagem dele é toda branca. Tá respingado de sangue, mas ele vai se lavar. Ele também só se alimenta de grama, só de ervas. Também vive no campo, dorme ao relento, sem cobertura nenhuma, sem roupa nenhuma, e também anda em cima de pregos, lá na sua ferradura. Mas nesse momento, ele foi mais útil que você. O discípulo para, olha para dentro de si mesmo, como quem diz, puxa vida, esse tempo todo eu vivi uma virtude vazia. Graças a Deus.